ai de quem cortar o assunto aqui. Se tiver legal, eu não vou deixar lá no Interestelar. A peteca não vai cair aí. Vocês assistiram Interstellar, né? Claro. Quando ele cai naquele planeta? Sim. Cada um minuto lá é um pirula que tá passando aqui na Terra. Aqui. Passou aqui o pirula falando uma hora lá, cada segundo. Mas vamos começar. Eu acho que a minha maior dúvida, claro, é onde começa a religião, se a gente pode pontuar isso, ou se sempre fez parte do ser humano. E qual a diferença entre religião e mitologia? Se mitologia é uma forma de você desmerecer a religião de alguém. O que vocês preferem que a gente comece, assim, sobre acho que a gente religião? Pode começar na origem da religião. Exato. Mesmo, né? Que até recentemente no canal, acho que no mês passado, ainda fiz um vídeo justamente abordando sobre a origem da religião. Só que no caso da pesquisa histórica, ela é um pouquinho mais complicada de a gente saber exatamente como surgiu, porque a história trabalha com fontes escritas, e a gente não tem muita fonte do período pré-histórico. Então o que a gente se geralmente vê, por exemplo, enterros, né? Como é que eles foram elaborados, os enterros humanos mais antigos que a gente encontra. Se imagina que quando começou-se a enterrar o ser humano, era um ritual religioso? Tinha algum ritual religioso pelo fato de como está organizado ali o esqueleto. Também com simplesmente o enterro, né? Porque você pode dar outra explicação para isso, que é, por exemplo, proteger o corpo de decompor e ficar fedendo, ou de expor a doenças. Então tem explicações. Atrair predadores. Isso. Mas no caso dos enterros que o Jonathan está se referindo, são enterros em que você vê um pensamento simbólico já atuando sobre aquilo. Por exemplo, a pessoa enterrada com certos objetos, inclusive objetos valiosos que poderiam fazer falta para aquela comunidade. Então por que você colocaria debaixo da terra uma coisa que é valiosa com aquela pessoa? Tem que ter algum valor tem que ter algum valor em outra dimensão, em outro tipo de pensamento que não seja meramente de sobrevivência. Então aí já é uma evidência de um tipo de pensamento simbólico, né? Sim. Eu ia perguntar um negócio que eu li faz tempo, não sei o quanto é válido ainda, né? Mas o pessoal faz muito estudo palinológico, né? De pólen, né? Nesses assentamentos arqueológicos para... Por quê? Porque você sabe o tipo de plantas que estavam envolvidos por ali. Aí você sabe não só a paisagem em que existia ali aquela realidade, se era floresta, se era deserto, se era savana, como também você consegue até ter uma noção de comida, né? O que essas pessoas comiam. E como a maioria das plantas atuais possuem pólen, né? Então você consegue, né, fazer um estudo ali. E há muitas evidências, pelo menos até onde eu tinha lido, de plantas com flores que são muito cheirosas. Então é possível que o ato de colocar flores no túmulo seja mais prático do que emocional, sabe? Tipo, seja mais um viés do tipo, putz, esse troço tá fedendo, vamos pôr uma coisa perfumada aqui, cara, que é uma coisa mais, de pensamento prático do que simbólico, né? Eu não sei o quanto que isso ainda é uma hipótese válida ou se é uma doideira de alguém, mas eu lembro de ter lido algo nesse sentido. Mas tem outros exemplos que são, assim, inequívocos, pessoas enterradas com objetos de ouro. Tipo assim, é uma coisa que não faria... O ouro não serve pra nada, né, do ponto de vista prático. Isso, E são colares de ouro, é uma coisa que demanda uma elaboração artesanal gigantesca, muito tempo da comunidade para fazer aquilo. É um negócio que é difícil de encontrar. Então, tipo assim, tem um trabalho, tem um cuidado ali que você percebe com aquela situação de um morto, que se você fosse pensar de uma forma meramente naturalista, sobrevivencialista, não serve pra nada, morreu. Acabou, porque você vai trabalhar, vai perder mais tempo e recurso isso antes da gente ter a prova de escrita. Bem antes. Sim. Na Turquia, recentemente acharam, não tão recentemente, a Göbekli Tepe, né? Göbekli Tepe. É difícil falar, né? Que é um tipo de um templo no momento em que se achava que nômade. É nômade ainda, que eles não se assentavam e não tinha agricultura. E aí... criou uma confusão dessa coisa da religião, né? Mas isso que eles estão falando... É muito mais antigo? Não, muito. Porque assim... Tô falando do quê, assim? Cerca de 100 mil anos atrás. 100 mil anos, é bem antigo. Inclusive, agora acharam em Neandertal, né? Ou seja, você tem simbolismo, que tava aquela dúvida, aquela briga, né? Será que Neandertal tem simbolismo ou não? Porque o Neandertal é primo, né? Ele não era nosso ancestral, ele é primo, né? Ele, um desenvolveu na África, outro desenvolveu na Europa. E os Neandertais foram encontrados assentamentos que o pessoal tinha dúvida. Fala, putz, não é simbolismo, é só prático. E aí agora tá meio que inequívoco que os Neandertais tinham simbolismo também. Então é possível que a religião, caso ela seja um aspecto comum a Neandertais, que ela possa ter 300 mil anos para mais. E nasceu de uma forma espontânea em vários lugares sem ter conexão uma outra ou não? Dá para se dizer isso? A gente encontra em vários locais diferentes, se bem que alguns têm uma cultura semelhante. Por exemplo, ali na Europa a gente tem uma estatuazinha que é Lovensmensch, o nome dela, que é uma estatuazinha tipo um nome em alemão.
né, que é uma das evidências mais antigas também de estátua que a gente tem de que provavelmente ela tinha um uso religioso. Só que essa cultura... Homem-leão, né? É, o homem-leão. Ele é híbrido, né? Uma Isso, cabeça uma de leão. cabeça Tem essa de imagem leão. na internet pra gente tem. achar como que ele procura lá? Não, e o mais louco é, isso foi na Europa, né? Procura Sim, lá. Isso foi na Europa. Era uma época que ainda tinha leão na Europa, né? Ah, tá. Ainda existia leão Sim, na Europa. verdade. Né? Ah, é? Indo pra parte paleontológica, ainda tinha leão lá, né? Cara. Que foi... E essa estatuazinha ali, daí como a gente encontra algumas que são parecidas, então isso significa que a cultura em que eles estavam envolvidos, embora como eles eram nômades, não tinha uma conexão assim tão direta, assim, mesmo... Mas só que a cultura que eles tinham era semelhante, né? Nós encontramos ali em algumas partes da Holanda, em outro na França, então tudo ali é assim, tudo parecidinho ali, Entendi. assim, né? E essas estátuas mais antigas, que também é uma evidência de provavelmente uso religioso, né? Que se pensa isso por conta da demora que é fazer uma estátua dessa. Muitas delas eram feitas com osso de presa de mamute, né? O que leva mais ou menos... esculpidas elas, né? Era um trabalho... Era um trabalho bem grande para E poder que ferramentas eles usavam? fazer. Não, e o que se calculam os arqueólogos é que isso demoraria mais ou menos 300 horas a mais de trabalho, né? E pessoas que estavam naquelas condições específicas, cuidando de sobrevivência mesmo, de ter que caçar, de ter que cuidar para o filho não morrer, várias coisas que tinham. Por que eles se dedicavam tanto tempo a fazer esse artefato se ele não tivesse algum objetivo a mais, né? Algum objetivo para dar alguma proteção àquela comunidade ou coisa assim? É isso que leva muitos arqueólogos e antropólogos a pensar que essas estátuas também serviam com propósitos religiosos. E são estátuas que a gente encontra ali cerca de 40 mil anos antes, 40 mil anos atrás, né? Por ali assim, então... O ser humano, o Homo sapiens, tinha acabado de chegar na Europa, né? Sim, sim. Porque os neandertais... Por que ele subiu pra Europa? Tem alguma explicação? É a Cara, alimentação? migração humana, na verdade, é até parecida com a migração de algumas outras espécies. É Pode ser recurso. clima, recurso, Recurso, clima, treta. Competição. competição. Treta. Tipo, tretamos com aquele aldeia ali do outro lado, Vamos não sei o quê, então vamos pra longe. Entendi. Exílio, né? Tem essas Sim, coisas assim, sim. mas geralmente é mudança climática. A gente tá falando de um período de 100 mil anos, aí a parte mais histórica, assim, não é o que eu manjo muito, mas a parte de clima Sim. envolve uma mudança de algumas, pelo menos duas eras glaciais ali, de 100 mil anos para cá, né, em que você teve um excesso de gelo e isso empurrou as espécies para o sul, porque estava muito gelado, e ao mesmo tempo você tem muita seca, porque você acaba tendo... Uma que você tem a redução do nível do mar, por causa do aumento de gelo nos polos, etc., isso faz com que chova menos, não só porque boa parte da água fica presa no gelo, como também você tem menor nível do mar, você tem mais seca, você tem áreas de continentalidade maior. Então aí, quando você está no meio de uma era glacial, você tem um planeta mais frio e seco. Isso é meio ruim para muitas espécies, né? Então acaba se concentrando mais na zona temperada, né? E aí acabou tendo, por exemplo, uma migração para o sul dos neandertais, para o norte dos humanos. Aí encontrou, né? Aí ficou aquela coisa assim, você acaba tendo as migrações quando os primeiros humanos foram para a Ásia, por exemplo, foi quando eles chegaram pela primeira vez na Austrália, né? Aquela coisa assim, né? Essas migrações, elas se passaram ali, inclusive é possível que eles tenham passado até pelo estreito que tem entre a Etiópia e o Iêmen, eu sempre esqueço o nome ali da Eritreia, é um estreitozinho bem pequenininho lá na Suez. Não, é para baixo do Mar Vermelho, é o sul do Mar Vermelho. Tá. É possível que eles tenham passado por ali, feito os seus primeiros assentamentos ali pela Arábia, que talvez não fosse tão árida ainda, e passado para lá, né? Mas aí quando você tem depois o derretimento das calotas de novo, com um novo aquecimento, que aí tem a ver com o ciclo do Sol ao redor o ciclo da Terra ao redor do Sol e a inclinação. Aí chamar o Serjão, que era melhor perguntar para ele lá, que é o ciclo de Milankovitch. Aí você tem aí você entra até o interglacial, que é quando começa a derreter o gelo, começa a esquentar a terra, ela fica mais úmida, e aí abrem mais florestas, áreas mais frondosas, mais verdes. Geralmente são períodos de maior bonança para o tipo de espécie que nós somos, né? E aí você tem uma maior dispersão. Aí você começa a ter um pessoal chegando mais para o norte da Europa, norte da Ásia. Quando teve a passagem dos indígenas para as Américas, várias delas, né, as 3 passagens, foram períodos interglaciais, quando aquilo ali estava liberado de gelo,
mas o oceano não estava tão baixo a ponto daquilo virar ilha, né? Então dava para passar, tal. Então você teve pelo menos duas. E a última grande era glacial, ela coincide com o princípio da agricultura. Quando ela começa a derreter a coisa, mais ou menos há uns 20 mil anos, quando chega com 12 mil, aí a gente chega num ótimo climático, que é quando aparece Göbekli Tepe, quando aparece a agricultura, quando começa a aparecer essas coisas. Tem essa coisa. Aí, a partir disso, é com vocês. Sim. Conectando o que o Pirulo está falando sobre migrações com a sua pergunta sobre se as religiões vão se desenvolvendo de forma independente ou conectadas, o problema é que, igual o Jonathan falou, a história trabalha com evidências, com documentos, com vestígios. E para esse período é muito raro, né? Existe um viés muito grande de como que essas coisas são preservadas. Então, por exemplo, um clima mais seco ou mais estável em termos de umidade pode preservar muito mais documentos do que um lugar que tinha que seja mais úmido ou que varie muito o clima. Então, assim, a gente é muito parcial o que se preserva historicamente e por vários fatores, né? E aí a gente tem esse tentar montar um quebra-cabeça, que a gente tem pouquíssimas peças, tipo assim, 99,9% do que aconteceu nesse período a gente perdeu para sempre, né? Mas aí a gente tem pouquíssimas peças desse quebra-cabeça que a gente não sabe qual que é a imagem que a gente tem que montar, a gente não sabe quantas peças tem, então é sempre um esforço contínuo da história, da antropologia, da arqueologia, de tentando propor modelos que tentem fazer sentido dessas peças, do máximo possível dessas peças ao mesmo tempo, né? Então não dá para cravar assim, bom, a religião começou no lugar X, até porque a gente poderia ter entrado depois em outra pergunta, que é o que é religião.